Bora lá, gente. Vamos dar continuidade aqui, então, naquele restante da aula que eu falei para vocês, né? Ficou aí faltando a ideia de um tipo de problema, e eu acredito que ele é muito importante, por isso eu não posso perder o fio da meada, não. A gente tem que continuar e resolver isso daí, tá? Eu vou continuar aqui do mesmo momento onde eu parei a aula, que era aquele problema que eu falei para vocês, que é um problema difícil, que caiu no Enem, né? Então, depois eu volto para ele. Deixa eu botar mais uma página aqui. Ah, aliás, já que eu estou aqui mesmo parado mesmo, eu vou fazer mais um problema que envolve isso, que é um problema que caiu no Enem também, no Enem do ano passado. Deixa eu tentar achar ele aqui. Eu tinha mostrado para vocês. Eu tenho essa prova dele aqui, só para eu saber o que eu tenho que pesquisar aqui no YouTube. No YouTube não, na internet aqui, peraí. Três amigos, André, Bernardo e Carlos, ó, já vai achar. Ô, gente, mas é um trem, vou te contar, viu? Eu quero um trem pequeno e os caras ficam com os negócios grandes. Deixa eu ver se eu acho aqui nesse. Deixa eu ver aqui. Não, não é essa não. Não é nada disso aqui não. É essa questão aqui, meu povo, pô, trem grande demais. Não dá nem pra gente copiar, mas deixa eu. Eu vou copiar aqui. Se não der a letra, a gente sabe que tá errado aqui, ó. É a letra E, que eu não sei qual que é a letra E. Deixa eu ver qual que é a letra E aqui. Ficou bem. Aliás, daqui, ó. Dá para puxar tudo agora. Então, deixa eu pegar tudo aqui, tal. Esse é o problema. Essa aqui eu vou tirar, tá? Não vou usar. Deixa eu apagar essa bicha aqui. Mas apaga só. Não quer apagar, não? Ah, deixa aí, deixa essa página em branco. Vamos lá. Então, o problema é esse daí. O problema é essa ideia. Viu que bateu o olho aqui, ó, você já viu que é parecido com aquela coisa que eu acabei de fazer aqui, nessa página, né? Mas olha lá. Três amigos, André, Bernardo e Carlos, moram em um condomínio fechado de uma cidade. O quadriculado apresenta a localização das ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras de mesmo tamanho nesse condomínio, em que A, B e C estão localizados as casas de André, Bernardo e Carlos. André deseja deslocar-se da sua casa até a casa de Bernardo, sem passar pela casa de Carlos. Ele não pode passar pela casa de Carlos. Seguindo ao longo das ruas do condomínio, fazendo sempre deslocamentos para a direita ou para cima, igual o exercício anterior. O número diferente de caminhos que André poderá utilizar para realizar o deslocamento é quanto? Então, olha lá. Para o vídeo aí, lê de novo o problema, mas a ideia é a seguinte: o cara, ele vai sair da casa dele e ele não pode passar pela casa de Carlos. Esse tipo de problema, quando ele põe uma restrição, é complicado você fazer ele diretão. Eu vou pensar assim: se eu tivesse o total de casos e subtraísse os casos que ele passa pela casa de Carlos, passa por Carlos, o que que eu vou ter? Total de casos, e eu tiro os lugares onde ele passa pela casa de Carlos, o resultado dessa diferença vai ser exatamente o quê? Os, os caminhos que ele não passa por Carlos, certo? Que não passa por Carlos.
Então eu vou fazer desse jeito, porque senão o outro jeito fica bem difícil. Então vamos lá. Para fazer o total, utilizando a ideia da aula, o que seria o total? Seria 1, 2, 3, 4. 4 lados. 1, 2, 3. 3 sobe. Então, lado, 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 sobe, sobe, sobe. Sobe, né? Permutação de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Então, permutação de 7 com repetição de 4 e repetição de 3. 7 fatorial sobre 4 fatorial vezes 3 fatorial. Então, daria 7, 6, 5, 4, dividido por 4, 3, 2, 1. Simplificando esses caras, esse 4 com esse 4 morre, 3, 2, 1 é 6. Então, sobraram aí para mim 7 vezes 5, 35 caminhos distintos. Agora eu vou pensar no seguinte. Quantos desses caminhos nós vamos passar pela casa do Carlos? Então, passa por Carlos. Quantos passam por Carlos? Então, o que eu quero fazer? Então, na realidade, o que eu quero fazer é sair do A, chego no C, e do C eu vou para o B. Então, tem essas duas etapas. Para sair do A e chegar no C, de quantas formas eu vou? Então, seria 1, 2, 1, 2. Então, para fazer esse primeiro caminho aqui, eu tenho 2 para o lado e 2 para cima. Para fazer o caminho de C para B, eu tenho 1, 2 e 1 para cima. Então, esse caminho de verde, eu tenho 2 para o lado e 1 para cima. Então, qual seria a resposta nossa? Seria a permutação de 4 elementos com repetição de 2 e 2, vezes a permutação de 3 elementos com repetição de 2. Então, aqui nós teremos 4 fatorial, sobre 2 fatorial, vezes 2 fatorial, vezes 3 fatorial, sobre 2 fatorial. Só, acho que dá para fazer de cabeça essas aqui, não precisa nem fazer conta. Se eu mexer com isso e com isso, vamos ver quanto que vai dar? Fica mais fácil. 4 fatorial é 24. 24 dividido por 2 dá 12. Dividido por 2 de novo dá 6. Então aqui é 6. 3 fatorial é 6. Dividido por 2 é 3. 6 vezes 3, 18. Beleza. Então o que eu tenho que fazer agora? É o total menos o que passa por Carlos. Então 35 menos 18 é igual a quanto dá? 35 menos 18, 15 tira 8. 15 tira 8 é 7. E 2 tira 1 é 1. 17. Então seria isso. Beleza? Tá. Agora eu vou para realmente o que ficou faltando, né? Que eu queria. E o que ficou faltando era um problema que, moço, mas é um problema difícil. É um problema que parece ser fácil, mas ele é muito difícil também. O problema diz assim. Vou colocar aqui, o problema diz assim. Geralmente a pergunta dele sempre é essa. Determine a quantidade de soluções naturais da seguinte equação. Esse problema é complicado. Letra A. X mais Y mais Z igual a 6. O que eu quero dizer com isso? Eu quero pensar em
todas as soluções naturais dessa equação. Aí você já pode começar a entender o porquê que eu estou fazendo esse problema, né? Lá no começo, olha aqui a equação. Tá vendo que tem coisas parecidas? Então, aqui ficaria assim. Quando eu digo soluções naturais, eu estou pensando em colocar números naturais para x, para y e para z. Porque é claro que existem infinitas soluções reais, mas eu quero somente as naturais. As naturais, ela tem uma quantidade finita de soluções. Não são infinitas soluções. E eu vou começar a pensar. Eu vou começar a escrever algumas soluções para você começar a ter ideia do que está acontecendo. Por exemplo, uma solução 0, 0, 6. 0 mais 0 mais 6 é 6. Eu tenho 0 para x, 0 para y, 0 para z. Mas eu poderia ter também 0, 6, 0. Ou eu poderia ter 6, 0, 0. Tá vendo que aí eu vou começar a brincar? Eu posso ter 1, 0, 5. É uma solução. Eu posso ter 1, 5, 0. Eu posso ter 0, 1, 5, 0, 5, 1, 5, 0, 1, 5, 1, 0. Nossa, aí começa. Nossa, então você tem um grupo de gente que é 006, você tem um grupo de gente aqui que é 105, aí você vai ter um grupo de soluções, assim, eu estou pensando assim, um grupo de soluções que nós vamos ter 204, eu vou ter um grupo de soluções que vão ter 303, um grupo de soluções que vão ter, sei lá, 4. Eu vou ter um grupo de soluções que nós vamos ter 2, 3. Ih, rapaz, e o trem vai. Então são muitas soluções. E fazer uma por uma não é o ideal. Não é uma coisa boa. Então, para resolver esse tipo de problema, eu vou utilizar um método chamado de paus e bolas. Esse método, se você compreender ele, esse exercício fica ridículo. O que significa o método de paus e bolas? O método de paus e bolas, nós vamos adotar que os paus serão os sinais de mais, e as bolas serão a igualdade. Como assim? Por exemplo, nesse caso, eu tenho que pensar em x, em y e z somados dando 6. Então, as minhas bolas vão ser 6 bolas. 3, 4, 5, 6. E os meus sinais de mais serão 2 paus. Então, vou botar um pau e um pau. Se você pensar nessa solução, você vai imaginar assim, que esse cara é o valor de x, que esse cara é o valor de y e que esse cara é o valor de z. Ou seja, é uma solução. 2 mais 2 mais 2. E se eu pensar assim, vamos supor, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E se eu mudar um pouco aqui agora e fazer isso assim? Quem seria as coisas para mim? Isso seria o x, isso seria o y e isso seria o z. Então, aqui você tem a solução 2, 2, 2. Aqui você tem a solução 1, 4,
1. E se eu pensasse um pouco mais diferente? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E se eu pensasse assim, quer ver? Bota os paus aqui. Que solução isso seria? Isso seria x, y e z. Ou seja, seria qual solução? Seria 6 para x, 0 para y e 0 para z. Então, observe que, de acordo com que eu mudo os paus de lugar, as bolas, ele determina novas soluções para mim. Se ele me determina novas soluções, eu permutar esses caras vai me fornecer soluções da minha equação. Aí você pode pensar, professor, e se eu trocar essa bola de lugar? Quando eu troco os paus de lugar, está me dando soluções novas, né? Vamos supor, troca esse pau com esse pau de lugar. O x continua 2, o y 1 e o z 3. Se eu trocar essas duas últimas bolas de lugar, o x continua 2, o y continua 1 e o z continua 3. Então, se eu troco coisas iguais, eu não mudo solução. Se eu troco coisas diferentes, eu mudo solução. Então, qual que é a ideia central nossa aqui? A ideia central nossa é pensar na quantidade de paus e bolas e permutar as brincadeiras. Então, o resultado dessa brincadeira seria a permutação de quantos elementos que nós temos? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolas com 2 paus. Então, eu tenho 8 elementos, sendo que eu tenho 6 bolas repetidas e eu tenho 2 paus repetidos. Então, o resultado disso seria 8 fatorial sobre 6 fatorial vezes 2 fatorial. Então, o resultado da brincadeira seria 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, dividido por 6 fatorial, vezes 2 vezes 1. Simplificando aqui, nós vamos ter esse com esse morre. 8 dividido por 2 é 4, 4 vezes 7 é 28. Então, nós teríamos 28 soluções naturais dessa equação aqui. Então, não é fácil pensar nesse problema aqui, não é fácil. Mas depois que você viu ele a primeira vez na vida, aí depois fica fácil. Por exemplo, se eu botar isso daqui, ó, vamos fazer essa. X mais Y mais Z mais T igual a 10. Aí você fala, pessoal, agora eu dou conta, porque ficou muito simples agora. Quantas bolas você tem? Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bolas e 3 paus. 1, 2, 3 paus. Quantos elementos nós temos para permutar? Seria 10 bolas com 3 paus. 10 mais 3, 13. Com repetição de 10 bolas e repetição de 3 paus. Então, o resultado da brincadeira seria 13 fatorial, dividido por 10 fatorial, vezes 3 fatorial. Logo, o resultado daria 13 vezes 12, vezes 11, vezes 10 fatorial. Tudo isso dividido por 10 fatorial, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 10 fatorial com 10 fatorial simplifica, 12 dividido por 6 dá um 2. Então, o resultado aqui ficou 13 vezes 2 vezes 11, que eu não sei quanto dá, não. Não gosto de fazer conta, então vocês fazem as contas aí. Ah, tá bom. Tá. Acredito que esse exercício, esse exemplo, deu para você entender. Então, só que agora eu vou mudar um pouco a pergunta. Mudar um pouco a pergunta. Vai ficar um pouco mais difícil. Quantas
soluções não nulas naturais a equação possui x mais y mais z igual a 6. Aquele primeiro exemplo que eu coloquei lá. X mais y mais z igual a 6. Quantas soluções não nulas elas possuem? Aí você pode entender e pensar, né? O que são soluções não nulas? O que são soluções não nulas? São soluções que não admitem o zero aí dentro. Então, não pode ter o zero. Não vai ter zero aí dentro. Ou seja, não posso ter o tipo de solução 006, não pode ter. Não pode ter 015, não pode ter. Não pode ter, quem mais? 042, 033. Não pode acontecer. O que mais que poderia ter, hein? Acho que só são essas, né? 033, 042, 015. Aí as outras são derivações dela, né? 006, vai, poderia ser 060, 600, e aí vai indo. Só que isso aqui não é fácil fazer se você for ficar escolhendo as soluções. Porque aí eu poderia fazer o total de soluções que eu já tenho e tirar essas daqui. Só que não é simples. Não é simples fazer. Então, para resolver esse tipo de problema, eu vou tentar resolver da forma com que eu sei, utilizando os paus e as bolas. Só que não pode aparecer a solução zero. Como não pode aparecer a solução zero, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma mudança de variável. Eu vou chamar um x' de x mais 1, um y' de y mais 1 e um z' de z mais 1. Por que eu estou fazendo isso? Porque, olha só, se o x for zero, aí eu vou somar mais 1, vai dar 1. Então eu vou ter uma solução que não é nula. Então eu poderia deixar rolar o zero na brincadeira. Se o y for zero, eu vou botar 0 mais 1. Então deixa rolar. E se o z for zero, da mesma maneira. Olha, eu fiz o trem errado aqui, né? Não é, eu vou chamar, é o contrário. Eu vou chamar o x de x' mais 1, y' mais 1, z' mais 1. Porque aí sim, se o x' que eu vou encontrar for zero, aí ele vai ser 0 mais 1, vai me dar a solução 1 para o x. E assim por diante. Mesma ideia. Então, onde tem x, eu vou substituir por x' mais 1. Onde tem y, eu vou substituir por y' mais 1. E onde tem z, eu vou substituir por z' mais 1. Quando eu faço isso, na realidade eu estou resolvendo, então, x', y', z' igual a 6 tira 1, tira 1, tira 1 é 3. Agora resolveu o problema de bolas, pau e bolas. Saca só, eu tenho 3 bolas, 1, 2, 3, com 2 paus. Então seria permutação, 3 mais 2, 3 bolas com 2 paus dá 5, com repetição de 3 bolas e repetição de 2 paus. Então daria 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. Então daria 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial, vezes 2 vezes 1.
Se eu simplificar essas coisas, 3 fatorial com 3 fatorial vai embora, 4 dividido por 2 sobram 2, e 5 vezes 2 é 10. Então, eu tenho 10 soluções que são não nulas nesse problema aqui. Ah, professor, mas então essa solução pode existir? 0, 0, 3? Pode. Ela pode existir a solução 0, 0, 3. O que seria isso? Seria assim, né? Pode existir essa solução. Por que essa solução pode existir para esta equação aqui? Porque se o x' é 0, quem é o meu x na realidade? 0 mais 1, que dá 1. Se o meu y' é 0, ficaria 0 mais 1, vai dar 1. Então, y é 1. Se o z' é 3, então fica 3 mais 1 vai dar 4. Então, ficou 0, 1, 1, 4. É a solução que eu encontrei. Então, essa jogada aqui é uma jogada de mestre para chegar na solução. Pensando nesse problema, agora, como eu brinquei com vocês, eu aumentei o meu que e agora eu consigo resolver essa questão. O que essa questão diz? Essa questão diz que os carrinhos amarelos, mais os brancos, mais os laranjas, mais os verdes, tem que dar 10. Porém, o que acontece? Tem que existir ao menos um de cada cor. Se tem que existir ao menos um de cada cor, eu não posso ter 0 para o A, nem 0 para o B, nem 0 para o L e nem 0 para o V. Ou seja, eu estou atrás das soluções não nulas. Simplesmente aquele problema. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai mudar a variável. E aí eu vou chamar isso aqui de um A' mais 1, um B' mais 1, um L' mais 1 e um V' mais 1 igual a 10. Logo, A' mais B' mais L' mais V', 10 tira 4 é 6. Então, eu tenho que resolver essa equação. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolas. Então, eu tenho 6 bolas com 1, 2, 3. 1, 2, 3 paus. Então, seria a permutação de 6, 7, 8, 9 elementos, permutação de 9, com repetição de 6 bolas e 3 paus. Então, o resultado daria 9 fatorial sobre 6 fatorial vezes 3 fatorial. Aí o cara pergunta, é a letra A, combinação de 6, 4? Ah, sei lá, vamos ver. Quem que é a combinação de 6 tomados 4? 6 fatorial sobre 2 fatorial vezes 4 fatorial. Não, não é, morreu. É a combinação de 9 tomados 3? Quem é a combinação de 9 tomados 3? 9 fatorial sobre 3 fatorial vezes 9 tira 3, 6 fatorial. Opa, é o mesmo número, não? Então, seria a letra B. Exercício muito, muito difícil. Se você não sabe essa jogada. Extremamente difícil esse problema. Muito. Ok? Então é isso aí. Assistam o vídeo aí e qualquer dúvida, estamos aí. Valeu, até mais.